E aí galerinha, beleza com vocês? A nossa segunda parte da nossa aula agora vem com biomas brasileiros, né? Na primeira parte nós vimos domínios morfoclimáticos, não foi? Que eles foram separados em 6 domínios morfoclimáticos, que o geógrafo Aziz Absabe em 1960 fez essa separação. Agora nós vamos tratar de biomas brasileiros. E o que é um bioma? Gente, nada mais é do que um conjunto de ecossistemas que são interligados, ou seja, dentro de 10 metros quadrados, pessoal, pode existir vários ecossistemas. E por conta desses ecossistemas é formado um bioma, com várias subespécies, de animais, de plantas e etc. E o Brasil, pessoal, tem por 6 biomas características e distintas, tais como o bioma da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e Pantanal. E cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e de fauna. Agora nós vamos olhar um por um. Vamos no primeiro. Bioma da Amazônia, pessoal. Esse bioma aí da Amazônia legal, que foi criado em 1966, que corresponde ao trecho brasileiro da Amazônia, compreendendo terras dos estados do Maranhão, Pará, Tocantins, Amapá, Amazônia, Acre, Roraima, Rondônia e Mato Grosso. A maior parte desse bioma da Amazônia é composta por formação florestal latifoliada, com as seguintes características: perene, heterogênea, densa e higrófila. E o que é uma formação latifoliada? O que é isso, uma vegetação latifoliada? É um tipo de vegetação de folhas largas e grandes, típica das regiões úmidas, que vocês podem prestar atenção na nossa serra aqui do maciço de Baturité, a esse tipo de vegetação também, viu? E o que é higrófilo? Vegetal que se ambienta bem em locais úmidos. Nós temos esses dois tipos de vegetação aqui no maciço de Baturité. A segunda, pessoal, é a Mata Atlântica. Ela apresenta-se como formação vegetal latifoliada também, perene, heterogênea, densa e higrófila. Não é uma floresta uniforme, ou seja, ela não é igual todo o tempo, ela não tem as mesmas características a cada quilômetro quadrado, não. Ela vai mudando muito a sua característica geográfica. Diferencia-se, pessoal, da floresta amazônica por localizar-se em regiões de maior altitude, ou seja, nós aqui do maciço de Baturité também nós somos abençoados por ter esse tipo de mata. Nós ainda temos boa parte da Mata Atlântica aqui no maciço de Baturité bem preservada até os dias de hoje, viu? Seus climas tropical úmido, tropical de altitude e subtropical úmido também. Aqui é a Mata Atlântica do lado esquerdo em 1500, né, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil para colonizar. E em 2014, pessoal, para você ter ideia, só restavam 12,5% da Mata Atlântica original, ou seja, o ser humano depredou e devastou boa parte da Mata Atlântica. Isso por conta das riquezas que ela proporcionava, né? A própria Mata Atlântica, pessoal, tem uma biodiversidade muito maior do que a Amazônia. Tem uma biodiversidade de plantas gigantescas, ou seja, a madeira que existia das árvores que eram arrancadas eram madeiras de lei levadas para a Europa e vendidas na Europa a preços exorbitantes. Foi por isso que essa mata ela foi depredada desse jeito. Foi por isso que ela quase que foi extinta completamente. Agora nós vamos para a Caatinga, né? Não é Caatinga de Feder, não. É a nossa Caatinga mesmo. É o nosso bioma aqui do Nordeste. Típica da região do Polígono das Secas, sertão nordestino e do norte de Minas Gerais. A Caatinga é um bioma de clima semiárido. Solo pouco profundo e pedregoso, com chuvas escassas e mal distribuídas. Do Tupi, pessoal, Mata Branca, Cata, Mata e Tinga Branca, esse bioma enquadra-se nas formações arbustivas, com árvores pequenas e arbustos espaçados, onde é comum a presença de cactéceas, ou seja, aqueles cactos que resistem ao longo do ano, né? E que sim, dentro dele produzem água, tem água para isso também. Pessoal, agora nós vamos para o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, menor apenas que o da Amazônia. Originalmente ocupava cerca de 25% do Brasil, distribuído entre as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. A vegetação dele, pessoal, é composta por pequenas árvores de raízes profundas, galhos retorcidos e de casca grossa, arbustos e vegetação gramínea, rala e rasteira, em seu extrato inferior, dando uma similaridade com as savanas africanas, ou seja, pessoal, o Cerrado ele lembra muito as savanas africanas por sua característica da sua formação do seu bioma, não é?
ele parece muito com as savanas africanas. É por isso que boa parte dos animais que vivem no Cerrado brasileiro são animais caçadores, são animais carnívoros, porque é um ambiente em que você está exposto. Ou você se defende bem, ou então você é um caçador nato. Nós vamos agora para o Pantanal, que é o bioma do Pantanal, né? Apresenta espécies de outros biomas da Caatinga, dos Campos Sulinos, da Mata Atlântica e do Cerrado, ou seja, na minha opinião, esse bioma daqui é o bioma mais heterogêneo, é o bioma mais mixigenado que existe, né? Porque ele engloba vários outros biomas para si, ocupa 3 terras do Paraguai, da Bolívia e do Brasil, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, constituindo a maior área úmida continental do mundo, com altitudes entre 100 e 200 metros, ou seja, não é uma área com altitude muito elevada. Por isso que ele levou esse nome de Pantanal, não é? Banhada pelos rios Paraguai e seus afluentes. Gente, na vegetação podem ser reconhecidas 3 níveis. As regiões mais baixas, predominantemente alagadas, recobertas com gramíneas. As áreas alagadas nas cheias, com árvores como angico e ipê, arbustos e plantas rasteiras. E, por último, as áreas mais altas, que apresentam uma flora variada, com plantas aquáticas, palmeiras, mandacarus, entre outras espécies. Para você ter ideia, pessoal, boa parte do ano o Pantanal fica coberto por água e outra parte do ano ele seca totalmente, viu? Vamos lá para os Campos Sulinos ou Pampas Gaúchos. São formações vegetais nas quais predomina a vegetação herbácea, comum nas áreas planas de clima subtropical, no sul do Brasil ou no sul do país. A vegetação é constituída por campos limpos de estepes úmidos. De modo geral, esse tipo de campo não apresenta árvores, apenas arbustos espalhados e dispersos. A área de ocorrência por excelência desses campos é chamada de pampa e estende-se do Rio Grande do Sul até a Argentina e o Uruguai. E assim, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Atenção no restante dos conteúdos que virão nas próximas aulas. Fique com Deus e um abraço para vocês.